o deserto pleno, vazio e solidão, feita de coisa alguma, exceto lâmpadas em ruas e casas que pertencem à madrugada. É quando delas se desprendem sombras mais negras e auras mais luminosas. É quando os sonhos dos moradores dessas casas, profundamente adormecidas, ganham vida própria e saem às ruas. Invisíveis sombras de sonhos, percebidas só por mim, a circular por ruas e suas calçadas, por quintais e jardins das casas. Quantas vezes, tomado pelo torpor das extenuantes viagens de volta, já passei por essas sombras e auras de sonhos, na hora mais adormecida e também a mais lúcida dentre todas, quando eu sou o fantasma. Bem-vindo ao Arte Um Contexto, recebendo hoje o poeta, tradutor e ensaísta Cláudio Willer e uma plateia que participou comigo de um encontro literário sobre a obra do nosso entrevistado e que participa ativamente fazendo perguntas para ele também. Se você quiser participar desses encontros literários do Arte Um Contexto, que tem patrocínio do Governo Federal e da Caixa Cultural, é só escrever para arte1@band.com.br. Vai ser um prazer ter você aqui. Cláudio Willer, você recentemente lançou Dias Ácidos, Noites Lisérgicas, que é um livro de feição, digamos assim, memorialística, ensaística, que você recupera várias experiências que você teve. Mas antes de entrar nas questões específicas do livro, queria lembrar que você foi protagonista de um dos últimos, se não o último, movimento da vanguarda poética brasileira, chamada Geração 60, que não se apresentava como um movimento, mas você fez parte de um determinado contexto vanguardista, né, transgressor da poesia brasileira, junto com o Roberto Piva, com o Franceschi, com vários outros poetas. Acabou o ímpeto vanguardista e transgressor na literatura e na poesia brasileira, ou mesmo internacional? Para onde foi isso? Como é que você vê esse panorama? Acho que dificilmente. Aquele movimento da década de 60 teve de tudo. Um polo mais conservador, até tradicionalista, e um polo da ruptura, do qual tive a satisfação de fazer parte, né? Agora, se for para classificar, década de 70 você tem aquele pessoal informal recuperando a língua falada, como se a poesia não recuperasse sempre a língua falada, mas enfim. Você está se referindo à poesia marginal ou geração mimeógrafa? Sempre tem, né? Quer dizer, eu acho que a gente pode falar mais sobre quem que foi o quê a devida distância, né? Uhum. Um caso típico é essa turma de década de 60. Piva é importante agora. 20 teses e dissertações, muitos leitores, muitos escritores com a marca dele, né? Uhum. Na época estava totalmente em segundo plano, quer dizer, tem que ter uma distanciazinha, né? Me parece que a sua geração teve como traço definidor, diferenciador, o fato de que vocês não se preocuparam com a tradição poética brasileira. Vocês elegeram suas influências, seus precursores, Baudelaire, Lautréamont, de quem você foi tradutor, dos beatniks, como Allen Ginsberg, de quem também você foi tradutor. Como é que foi esse processo? Foi também uma reação a uma certa tendência nacionalista que atravessava, ou sempre atravessou, a cultura brasileira? Nacionalista? Na época, eu diria mais horror nacional populista. Uhum. Quer dizer, ortodoxia mesmo, né? Que gente boa, como Ferreira Goulart, depois reviu essas posições, né? Mas, pô, um saco, né? Fica mimetizando o Cantador do Sertão, pô. São ótimos, mas
Uma coisa é uma, outra é outra, né? Agora, o que acontece é o seguinte, o Brasil, enquanto isso, modernizou. Meio, né? Às vezes moderniza... Mas, de qualquer maneira, você é contemporâneo do surto de urbanização violento do Brasil, né? Às vezes moderniza, às vezes tenta desmodernizar, mas não vão conseguir desmodernizar, enfim. Eu diria que a Pauliceia desvairada, que você foi muito mais desvairada na sua época do que na época do autor da Pauliceia desvairada, Mário de Andrade, né? Grande poesia, tá? Imagens poéticas maravilhosas. Ele trazia os topônimos urbanos para dentro do texto, quer dizer, enfim, grandes contribuições. Por outro lado, ele fica vendo metrópole férica, naquele burgo provinciano que mais ou menos gravitava ao redor da Benjamin Constant e umas ruas do centro, pô, ridículo. Com lampião de gás, né? Líbero Badaró, quer dizer, pô, mas o que é isso, né? Agora, o modernismo se engajou num projeto nacional popular, ou de constituição de uma nacionalidade, diferentemente dos ibero-americanos, que são mais cosmopolitas e interagem mais. Isso resultou em muito provincianismo, resultou em grandes contribuições, evidente, em alta literatura, resultou em provincianismos. Eu não consigo achar nem em sebos exemplares do Aníbal Machado, preciso reler, pô. Surrealista brasileiro. Celebridade, ao mesmo tempo, não se fala, entre outros, né? Ainda bem que, às vezes, aparece um Campos de Carvalho, reaparece. Você mencionou Campos de Carvalho e Aníbal Machado, dois surrealistas, e a gente tem uma pergunta que foi formulada durante o encontro literário, que é justamente sobre isso. Você fala muito sobre o surrealismo na literatura. Aqui no Brasil, nós conhecemos o surrealismo mais na área da pintura, das artes. Então, eu queria saber quais são as características do surrealismo na poesia. Surrealismo pictórico tem e o pessoal não conhecia. Surrealismo literário, pô, a gente, Jorge delimizava, tá? Jorge delimizar é curtir Jorge de Lima. Em 60, né? Desde então, volta e meia retomam a leitura do Jorge de Lima, poeta gigantesco, complexo, entre outros, né? Eu tenho uma leitura surrealista, já dei palestra, a hora dessas a gente marca uma, do Manuel de Barros. Belo poeta. Olha, a questão do surrealismo, deixa eu te explicar como é que é. Você tem o surrealismo como produção, um corpus muito mutável, e você tem o surrealismo como uma ferramenta de leitura. Ou seja, você conhecendo o surrealismo mais, assim, mesmo vale para conhecer outras coisas, né? Mas você conhecendo mais, você enxerga mais em outros autores. Tem autores, talvez por terem um ego descomedido ou por razões justas, sei lá, que ficam clamando que não são surrealistas, entre outros um dos maiores poetas da língua portuguesa do século XX, Herberto Helder, poetaço, né? Só que, você conhecendo o surrealismo, além de ver a quantidade de intertexto, de alusões que tem no Helder, você enxerga mais. Entende? Quer dizer, o meu interesse em surrealismo é mais por aí. Breton dizia que surrealismo é mais realidade. Entende? Quer dizer, então, em que medida o surrealismo, assim como uma série de outras manifestações e produções simbólicas, te ajudam a ver mais, ou a tirar mais sentido da leitura. Você falou de uma série de autores que eu acho que de alguma maneira estão presentes na sua obra, e a gente tem uma pergunta da plateia também sobre questões de influências. Sabemos que você é formado em psicologia. O que te levou à literatura e se a psicologia teve alguma influência sobre isso? São coisas paralelas. Eu me inscrevi, me matriculei, entrei na psicologia e na sociologia, porque como vocação familiar, isso eu comento aqui nesse livro,
eu estava direcionado para engenharia. Isso assim como tem famílias que todo mundo vai para direito, tem famílias que todo mundo vai para engenharia, quer dizer, felizmente no ambiente liberal, né? Aí eu desguiei, na hora de inscrevi na psicologia e sociologia. Por quê? Porque eu estava interessado em gente. Entende? Quer dizer, simbolicamente eu estava interessado em seres humanos. Agora, poesia foi o seguinte, eu queria ambientes que não tivessem nada a ver com o modo como era a sociedade burguesa paulistana no final dos anos 50, começo dos anos 60. Aquele ambiente careta, né? Então, eu fui procurando gente que valia a pena conhecer e fui parar num ambiente de poetas. Mas um ambiente que, sendo de poetas e outros artistas, era mais arejado, menos careta. Ou seja, a literatura, como experiência de leitura, estava presente na sua obra, mas também uma vinculação que a gente poderia chamar de vitalista entre obra, produção estética e vivência, né? Que é algo que a gente vê muito aparecer na sua poesia e que é um assunto que eu gostaria de retomar no próximo bloco, porque agora a gente faz um breve intervalo no Arte em um Contexto e volta daqui a pouquinho com Cláudio Willer. Até já! O Arte em um Contexto está de volta, recebendo hoje o poeta Cláudio Willer. Willer, vamos falar um pouquinho do seu mais recente livro, Dias Ácidos, Noites Lisérgicas. Não é um livro sobre poesia ou de poesia, mas que contém poesia. O que é esse livro? Olha, teve muita coisa que eu fui anotando em cadernos ao longo do tempo e que eu achei que valia a pena conservar. Algo com jeito de crônica, relato de sonho e tal. Aí eu fui acrescentando e tal, e eu acho que ficou consistente como livro. Ficou um livro provocativo. Provocativo e um livro que tem narrativas de experiências transgressoras, com experiências lisérgicas, né? Você recapitula muito da sua vivência, do turbilhão de vida que você teve com seus interlocutores, com seus amigos, com poetas que participaram da formação da sua própria poética, né? Eu vejo aqui um poema chamado Poema Modificado, que é um poema que já havia sido publicado anteriormente com o título A Palavra e que agora é um poema em que você vai dando a rua e o ano em que cada conjunto de versos corresponde, como se você estivesse fazendo uma espécie de genealogia da sua poesia colada à geografia urbana. Qual é a relação que tem entre este poema, a sua poética enquanto tal, e esse perambular meio vagabundo pela cidade? Vamos, cartesianamente, separar as coisas. Esse poema especificamente foi para provocar formalista. Provocar formalistas. Não poesia concreta e... É a separação entre poesia e vida. Então, eu resolvi ficar batendo na tecla de que não, de que é. Com relação à minha produção, ele é destoante, ele está aí como provocação. Quer dizer, gostam, já puseram em leituras de poesia, deve ter ido parar em antologias ou coletâneas. Bom, pelo menos na sua antologia Estranhas Experiências ele está, né? Claro. Ou seja, um livro que reúne a sua poética também, né? Essas coisas de publicar na Costa Rica e tal, né? Quer dizer, deve ter. Agora, é destoante, quer dizer, a minha dicção mais costumeira é um pouco mais efusiva, mais lírica, mais imagética, mais cifrada, né? Quer dizer, linguagem direta, assim, não é bem minha tônica, não é?
mas eu resolvi fazer. Me deu vontade de provocar. E eu acho que, pelo menos, é um poema que circulou. Agora, a outra coisa, essas experiências lisérgicas e tal, tudo fruto do acaso. Por exemplo, a história dos dias ácidos, depois de eu dar uma palestra para um grupo interessado, os mesmos da Marcha da Maconha, aliás, sobre poesia e, sei lá, entre aspas, drogas, né? Paraísos artificiais. Me pediram um texto sobre a questão LSD mesmo, esses pesquisadores. Aí eu peguei e fiz. Eu vi que isso dava assunto, comecei a lembrar, a tentar traduzir no texto alguma coisa e fui em frente. E aí, eu achei, por uma questão de quase de integridade intelectual, que devia falar sobre o restante. O restante dessas experiências. É um capítulo chamado Nunca Faça Uma Coisa Dessas. Nunca faça uma coisa dessa. A gente tem uma pergunta sobre isso na plateia. Você poderia fazer a questão? No passado, a droga era vista como algo que trazia liberdade, né? O que mudou em relação a hoje em dia? Nunca foi uma questão, a não ser casos extremos, como o do Thomas de Quincey, ou um Gautier e um Baudelaire resolverem fazer apologia, respectivamente Clube dos Axixim e Paraísos Artificiais. Aí o pessoal realmente tomou conhecimento e tal, mas não é por causa da droga em si, é por causa do conteúdo. Por exemplo, no Paraísos Artificiais, está a gênese da revolucionária estética baudeleriana. Você até vê ele saindo daquelas reuniões meio doidão, de olho vermelho e tal, para ir fazer crítica de arte, e aí ter o vislumbre, a questão não é representação, são as proporções, formas são música, você entende? Quer dizer, tem. Agora, o resto é coisa da burocracia. É coisa da burocracia, de burocrata de aparelho policial, que não tendo o que fazer, e governantes com ímpetos totalitários inventam guerras às drogas e resolvem que é problema social, algo que não era. Em dado momento em que você fez experiências que estão relatadas nesse livro recente, a droga tinha o sentido de transcender a realidade, de abrir os horizontes, expandir a consciência, né? E a gente tem uma pergunta na plateia de um escritor e poeta que nos dá a honra da presença, Augusto Contador Borges. Eu vou citar um aforismo do René Char para usar como mote para formular a minha questão. O aforismo é o seguinte: é preciso fechar soberanamente os olhos para ver as coisas. Então, nós percebemos que há uma tendência na literatura que está colada ao real, colada ao concreto, o real concreto, não é? E como se a relação com o simbólico inviabilizasse exprimir o sentido da vida, não é? Então, como você vê isso hoje em dia? É interessante isso de fechar os olhos para enxergar, está no Nadja, do André Breton também. A Nadja dizia isso para o Breton: quando eu quero enxergar, eu fecho os olhos. Tinha um belíssimo intelectual brasileiro, Mário Schemberg, um holista, né? A arte, física e tal, né? Que ele só funcionava de olho fechado. Não sei se alguém conheceu o Schemberg, você ia na casa dele, e aí quando ele ia falar, ia desenvolver algum tema, ele ficava assim. Agora, isso do simbólico abstrato e do
concreto, objetal, né? Vamos falar com o Marcel Duchamp? Faz tempo que eu estou a fim de dar uma palestra sobre o Duchamp, né? Você tem os dois, né? Você tem aquelas caixas e tal, né? Inescrutáveis, não é? Não dá para entrar nelas, não dá para... são irreprodutíveis. E você tem roda de bicicleta, Mona Lisa de bigode e o restante, quer dizer, os dois. E quando a gente marcar a palestra minha sobre o Duchamp, eu mostro que os dois são inteiramente consistentes. Ou seja, esse ímpeto, talvez perdido, como sugere o Augusto Contador Borges, de expandir o real e não ficar numa relação literal com ele, é algo que marca a sua visão de poesia e me parece que está na gênese também desse livro, que é a sua tese de doutorado, Um Obscuro Encanto, Gnose, Gnosticismo e Poesia Moderna. Você conseguiria explicar muito brevemente, porque a gente não tem muito tempo, o que é gnosticismo e gnose e por que ela é importante para a poesia de maneira geral e para a sua poesia em particular? Não é importante para a minha poesia, o gnosticismo chegou depois. Quer dizer, eu achei bonito isso de... Quer dizer, eu nunca fui adepto. Agora, uma das vertentes do gnosticismo... Que é? Aquela pessimista do mundo regido por um Deus ao contrário, um mal demiurgo, um sujeito horroroso e tal. Achei curioso, aí avancei, né? Quer dizer, na verdade, gnosticismo é religião pessoal. Então se choca com a instituição. Agora, numa concepção mais ampla de gnosticismo, privilegiando a experiência pessoal, em contraste com aquilo que seria o controle institucional, essa relação é evidente, é mais declarada no William Blake, uma das modalidades mais dualistas do gnosticismo, muito evidente em Baudelaire. Fernando Pessoa se declarava agnóstico por ser contra o Vaticano e tal, e por aí afora, né? Está cheio de poeta agnóstico. A partir de entender gnosticismo, se enxerga mais em poetas, né? Quer dizer, senão fica redutor, né? Quer dizer, agnóstico e daí, né? O caso da Hilda Hilst, né? Aí fui eu que levantei isso, e a Hilda, quando leu o meu artiguinho, comentou, esse me entendeu, comentou com o Gutenberg Medeiros e tal, isso década de 80, né? Depois escrevi mais, quer dizer, desse livro aí, todos os poetas que eu examino, Nerval, Novalis e tal, em algum momento já foram designados como gnósticos, exceto a Hilda. Agora, a Hilda fui eu. Você não está se incluindo nisso porque talvez você não tenha uma dimensão religiosa na sua poesia, mas quando você escreve num poema chamado Poética, que a gente leu aqui no nosso encontro literário, quando você remete ou se refere a uma harmonia não necessariamente cósmica, plenitude muito pouco mística, de certa maneira você está identificando a sua poesia com um sentido cósmico e com um sentido místico, embora, e aí a contradição, a aparente contradição, materialista ateu. É isso? Bom, principalmente, aí eu estou escrevendo poesia e eu acho que uma qualidade poética é ambivalência, é paradoxo e tal, quer dizer, você dizer e não dizer alguma coisa, né? Eu estou com vontade de pegar o Walt Whitman. Sublime, cósmico, né? Quer dizer, tem trechos que é o Corpus Hermeticum, sem tirar nem pôr, e eu sei de que tradição isso veio até o Whitman. Agora, quando ele fala de metrópole, das grandes cidades, ele é sombrio, entende? Que é dualista. Dá para tirar mais de sentidos da poesia, enriquecer a leitura através dessa gigantesca matriz gnóstica. Gigantesca porque, como eu disse, gnose é experiência pessoal. Então pode ser muita coisa, e é paradoxal. Você pega um Corpus Hermeticum,
Tem trechos que dizem exatamente o contrário do outro. E os caras nem aí. Por quê? Porque, como diz o Bentley Layton, gnose é entendimento não discursivo. Isso é uma coisa em que Lao Tse, em que os místicos ocidentais tipo Eckhart são fortes, entende? Questionar o princípio lógico da identidade e não contradição. Se uma coisa é uma coisa, não é outra. Eles acham que não, né? E Entende? você? E você? Concorda? Acabei de dizer que paradoxo é qualidade poética. Como poeta, concordo. Willer, muito obrigado pela sua presença e participação aqui no Arte 1 Contexto. Agradeço imensamente a nossa ilustre plateia e agradeço a sua atenção. Espero você no próximo Arte 1 Contexto. Até lá. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço o Denise, que ela me ligou. Bom, depois então eu ponho a ilustração, ele, não disse certeza. E aí chamei de poeta. A partir